Desfile de 7 de setembro em Nova Friburgo. Escolas municipais, as tradicionais bandas de música, o tiro de guerra, bombeiros, polícia militar, instituições da cidade e os fuzileiros navais. Muitos já devem ter se perguntado: o que faz uma base da Marinha do Brasil na região serrana? E por que os friburguenses se referem a essa instituição militar como sanatório naval e não como marinha? Estas respostas estão em uma interessante história que vamos começar a contar, que explica o porquê a Marinha do Brasil está restabelecida em Nova Friburgo. É uma história que remonta ao fim do século XIX e convidamos o capitão de fragata Abelardo Vieira Cavalcante Filho, que participava do desfile, para uma entrevista em nosso programa. Cidade privilegiada do estado do Rio de Janeiro em decorrência de suas excepcionais condições climáticas, uma das mais aprazíveis e salubres estâncias brasileiras, era assim descrita a vila de Nova Friburgo desde o século XIX, quando foi criada. Por isso, espalhou-se célere a fama de cidade salubre, para a qual convergem os doentes esperançosos de uma cura ou alívio aos seus achaques, naquele ambiente de ar leve e puro em que a vida desabrocha em manifestações sugestivas de pujança. A pureza do ar, a temperatura amena, a superioridade da água fazem de todo o município um inigualável sanatório. Foi em razão desses registros de louvor ao clima de Nova Friburgo que no último quartel do século XIX, a Marinha do Brasil elegeu Nova Friburgo para estabelecer uma enfermaria de doentes beribéricos. A enfermaria proveria a convalescência de seus marujos acometidos de beriberi, doença que atacava os indivíduos que permaneciam muito tempo no mar, provocando-lhes a deficiência de vitamina B1. Em julho de 1889, é inaugurada em Nova Friburgo uma enfermaria na Rua General Osório para tratamento de oficiais e praças portadores dessa doença. Recebiam a aplicação de duchas, meio terapêutico considerado de grande valor para as atrofias musculares. Possivelmente as duchas eram aplicadas no Instituto Sanitário Hidroterápico ou estabelecimento de duchas que havia em Nova Friburgo, de propriedade dos médicos Carlos Éboli e Fortunato Correia de Azevedo. O Instituto Hidroterápico começa a ser construído em 1870 e foi inaugurado 2 anos depois. No entanto, o precoce falecimento de Éboli em 1885 colocou o estabelecimento hidroterápico em uma situação financeira difícil por perder o seu timoneiro.
Ministério da Marinha entabulou negociações para a aquisição do Instituto Hidroterápico, do qual provavelmente já fazia uso. A população friburguense e a Câmara Municipal se pronunciaram contra tal aquisição, pois iria comprometer a salubridade de Nova Friburgo, já que o Instituto se localizava no centro da cidade e o beriberi era conhecido como uma doença contagiosa naquela época. Quanta alegria nos traz a volta, a nossa pátria no coração. Nada por fim da nossa derrota, temos cumprido nossa missão. Linda galera que em noite apagada vai navegando no mar imenso. Nos faz saudade da terra amada, da pátria minha que tanto penso. Anexo ao Instituto Hidroterápico, Carlos Éboli construiu um maravilhoso Hotel Central, que fazia parte do Instituto e onde se hospedavam os que buscavam tratamento em seu estabelecimento. Sob um belo céu de anil, minha galera também vai cortando. O interesse no Instituto Hidroterápico adequava-se perfeitamente aos propósitos da Marinha, pois o tratamento à base da hidroterapia era preconizado como medida terapêutica para a cura do beriberi. O Instituto era famoso, pois Dom Pedro II e a Princesa Isabel já haviam feito uso de suas duchas alguns anos antes. O procedimento consistia na aplicação externa e interna de água. Externa, sob a forma de jatos fortes de duchas sobre o corpo, e interna, com ingestão abundante de água fria. Tais recursos eram associados a sudoríferos energéticos, massagens prolongadas, exercícios constantes como caminhada em ladeiras e alimentação balanceada. Os aspectos climáticos de Nova Friburgo, região serrana de clima frio e seco, eram essenciais ao tratamento. A hidroterapia era indicada para a cura de moléstias como a tuberculose, anemia, caquexia, dispepsia, gastrite, neuropatias, distúrbios mentais, reumatismo, gota, bronquites e o beriberi. Por tudo isso, a Marinha demonstrou interesse na aquisição de tal estabelecimento. Porém, não contava com a presença de um ilustre veranista e assíduo frequentador de Nova Friburgo, Rui Barbosa. Esse advogado e político foi o responsável pela obstrução deste projeto, adiando por mais de 2 décadas a vinda do Sanatório Naval para Nova Friburgo. Comandante Cavalcante, nós estamos aqui nas instalações do Sanatório Naval. Eu já percebi que o senhor é um comandante historiador, né? Que o senhor gosta muito de história, conhece muita coisa. E eu gostaria de começar pela instalação do Sanatório Naval aqui em Nova Friburgo em 1910. Na ocasião, houve uma certa animosidade, né, da população, encabeçada por Rui Barbosa. E me parece que o senhor andou fazendo algumas pesquisas, encontrou inclusive um livro valiosíssimo do almirante Alexandrino. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse episódio, sobre as suas leituras e a pesquisa que o senhor fez nesse sentido. As leituras, na verdade, elas se baseiam numa vertente talvez não de historiador, mas sobretudo de curioso, né? A primeira curiosidade é que quando eu fui designado vice-diretor do Sanatório Naval, havia uma preocupação em me situar, né, o que era o Sanatório Naval, como estava na Serra, e sobretudo as suas origens. Por que a Marinha se deslocaria para uma distância tão grande das suas bases, né, para a Serra, para instalar uma organização de saúde na Serra? E aí a gente procurou pesquisar um pouco disso, para ver as origens, sobretudo dos ares de Nova Friburgo e tal, e foi encontrar alguns registros sobre a instalação do primeiro Instituto Hidroterápico de tratamento na cidade, lançado por Carlos Éboli, lá pelos anos de 1870, e que despertou naquela época também o interesse da administração naval em trazer alguns pacientes da ambiência naval que eram submetidos, sofriam de uma doença chamada beriberi,
e então para fazer um teste, ver se eles teriam uma melhoria significativa, considerando que o ambiente de tratamento no Rio de Janeiro era relativamente precário, porque era um ambulatório situado em Copacabana, que a gente sabe que é um ambiente quente, é um ambiente que tem um despreparo natural para tratamento, sobretudo de enfermidades tropicais. Esse experimento de trazer alguns marinheiros para cá, ele é extremamente bem sucedido, o que lança então para a administração naval uma tentativa de adquirir instalações disponíveis para lançar o seu Instituto de Hidroterapia, dado o sucesso da experiência. A primeira tentativa, por volta de 1880, 1870, 80, é justamente o Instituto de Carlos Eberlin, por ocasião do falecimento dele, onde a Marinha tenta então adquirir as instalações. E aí surge um impasse muito grande, porque havia um veranista muito famoso na cidade, que era o Rui Barbosa, né, exímio com as letras, com as palavras, conhecidíssimo no cenário nacional, que faz então uma carta histórica ao ministro da Marinha e ao presidente da República, colocando sobretudo os malefícios que a presença da Marinha poderia trazer naquela ocasião. Esse intento, através da carta, é bem sucedido, e a Marinha tem a sua primeira tentativa de colocação na cidade de Nova Friburgo rechaçada. E a Marinha persiste mandando pacientes para cá, para os institutos hidroterápicos da época. E quando surge a segunda oportunidade, que é a aquisição do então Hotel Leonhardt, que é aqui nas proximidades, acredito eu, acho que não existe mais essa edificação. E aí surge então a segunda carta de Rui Barbosa, também reforçando esses fatores, considerando que a beribério, na ótica dele, seria uma doença devastadora, né, infecciosa, porque as origens verdadeiras na época eram desconhecidas. E mais à frente, então, na figura do Conde de Nova Friburgo, quando o barracão de caça do Barão de Nova Friburgo, que foi construído por ele, aparece como disponível para aquisição, a Marinha, então, pela terceira vez tenta a sua aquisição e é bem sucedida, porque dessa vez não há esse tipo de interposição por parte de Rui Barbosa, e aí a Marinha, então, consegue seu intento de instalar a sua instituição de saúde na Serra. Nós temos aqui uma imagem do Nilo Peçanha, né? Foi o primeiro presidente que esteve aqui no Sanatório Naval e ele veio justamente por ocasião da inauguração. Nesse livro que o senhor leu sobre o almirante Alexandrino, parece que tem alguma coisa no sentido de a Câmara não compareceu. Na época, acho que a gente não tinha a figura do prefeito, era só a Câmara Municipal. A Câmara não compareceu por ocasião da inauguração do Sanatório Naval aqui nessa instalação e teve assim uma certa rivalidade política, né? Esse cenário é bastante interessante e tem vários detalhes bastante curiosos. A primeira deles é que a presença do presidente da República na cidade de Nova Friburgo era algo inédito, então foi muito saudado pela sociedade como um todo, que inclusive vem receber o presidente da República na estação de trem, que já existia na ocasião. No entanto, a gente acompanha alguns enrolados paralelos, porque o registro é feito nos jornais da época da inauguração, onde na véspera é feita uma saudação forte ao presidente da República e ressaltada a presença de várias autoridades. Algumas delas não comparecem, efetivamente mandam representantes, sobretudo as autoridades municipais. Mas, aí são hipóteses, eu não encontrei nenhum registro histórico sobre quais hipóteses justificariam isso. Apesar de haver intensa presença de autoridades acompanhando a presidência da República na ocasião, nós acompanhamos a lacuna das autoridades municipais, né? E isso é registrado no jornal da época. O que ocorre, e sobretudo, o ministro da Marinha se faz ausente, mas envia um representante para salientar a presença da administração naval no fato, mas, sobretudo, o fato da participação das autoridades municipais, creio eu, se dá porque as vertentes governamentais do Estado e do município eram muito ligadas a Arthur Bernardes, o presidente anterior, que vem a falecer, deixando a presidência para Nilo Peçanha. E aí a gente tem uma série de vertentes políticas na época que não eram muito favoráveis a essa situação, porque o presidente e o vice-presidente não comungavam no mesmo partido político. Então a gente tem aí essa aparente rejeição, mas que se dá por conta desse contexto político à época. Agora, o senhor é carioca? Eu sou carioca, com uma situação muito interessante, né?
a ausência, sobretudo, do sotaque carioca, porque eu fui criado em Minas, em Juiz de Fora. De 1 ano a 18 anos de idade, eu cresci em Juiz de Fora mesmo, mas eu nasci na cidade do Rio de Janeiro. Eu estou perguntando isso porque, veja bem, quando o senhor veio para Friburgo, e o senhor se interessou pela história local, né, e conhece com profundidade, o senhor se surpreendeu com esses fatos, né, da Marinha estar envolvido com essa questão da tuberculose, né, que é uma história interessante, primeiro do beriberi, depois da tuberculose. Quer dizer, na medida que o senhor se instalou aqui, o senhor foi lendo e ficou curioso. Como é que foi esse despertar para essa história aqui do Sanatório Naval, no contexto, né, da história política e social de Friburgo? Como eu já disse, primeiro precisava me inteirar o que a Marinha estava fazendo na Serra, né, tão distante do ambiente operativo dos seus navios. E aí descubro que a beriberi foi a vertente inicial de lançamento da presença naval na área. Descubro também que a beriberi logo depois sucumbe ao descobrimento da sua origem, que era uma avitaminose, então a apropriada alocação dos alimentos a bordo vem a resolver o problema lá pelos idos da década de 20, onde a Marinha já está em pleno trabalho de adaptação, de readaptação das instalações do sanatório, que originalmente era a casa de caça do Barão. Ela é adquirida como tal, são criadas 2 alas de internação para oficiais e praças aqui dentro para tratamento de beriberi. E aí iniciam-se os trabalhos para a inauguração do seu pavilhão hidroterápico, que vem a ser feito em 1926, aqui onde hoje é o nosso ambulatório. E assim sendo, há uma migração no estado de coisas que originou, porque a beriberi, deixando de ser o cenário principal, se reestuda uma destinação. Em 1923, por aí, o diretor daqui se pronuncia dizendo que seria adequada as instalações para a tuberculose, que já era uma doença que graçava e tinha algumas instituições de saúde na cidade, então que seria muito adequado porque também o ambiente da Marinha sofria com essa doença. Então seria muito interessante adequar as instalações e assim é feito. Em 26 é inaugurado o nosso pavilhão hidroterápico aqui embaixo, onde é o ambulatório, e ele lança também a ideia de que seria interessante aproveitar a área para a construção de uma clínica, uma clínica de tuberculose de proporções maiores, o que de fato acontece, onde em 1933 é lançada a pedra fundamental e em 1936 é inaugurado o que foi chamado posteriormente de HT, que vem de Hospital de Tisiologia, né? E que vem a operar mais ou menos até o início da década de 90, né, com doenças respiratórias. Saliente-se o fato de que, a despeito do nome sanatório, nunca o sanatório operou como instituição de paciente psiquiátrico, né? Sanatório como local de sanar ou de curar era um termo genérico, porque muitas internações eram feitas no início do século passado por várias doenças, mas que vem a se popularizar para doenças psiquiátricas no final da década de 90, dos anos 2000, né, se perpetua o termo sanatório. Então, frequentemente, a gente é instado a responder com os pacientes psiquiátricos que a gente tem aqui, né, mas nunca foi residência de pacientes psiquiátricos, sim de tuberculose. E aí, em meados da década de 80, até o final das suas atividades, em 92, como um hospital geral, já de cunho mais geral.
E nós temos aquele episódio super interessante que é o campo de internação, né, dos prisioneiros alemães da Marinha Mercante na Primeira Guerra Mundial. A gente encontra aqui assim algum vestígio desses barracões, desse período? O que é interessante ressaltar no período é que o sanatório, subitamente, por ocasião da guerra, é ressaltado com uma novidade. Ele receberia aí a presença desses prisioneiros. Foram retidos durante todo o período da guerra, aqui na região, por conta da proximidade do clima, que foi encontrada uma solução. O clima de Friburgo era próximo ao clima europeu, então se optou por ambientá-los aqui nessa organização militar. Uma área vasta. Eles são recebidos primeiro em barracas mesmo, barracas de lona, e com o passar do tempo, então, são construídos os barracões, que hoje ainda se encontram de pé, são instalações, são utilizadas aqui pelo Sanatório Naval para alojamento dos nossos praças e para algumas atividades nossas. Esses barracões se encontram ainda em situação íntegra, né? Situação interessante que o sanatório teve isso, e tem também, a gente encontra vestígios disso na cidade, porque essa leva de alemães que vem passa a integrar uma das levas de alemães que hoje figuram na sociedade friburguense, né? E mais, o cemitério que se avizinha aqui aos nossos muros tem uma primeira ala de sepulturas, que é uma ala histórica. Essa ala histórica é composta, sobretudo, por 6 ou 7 sepulturas de alemães dessa época, que em 17 são acometidos pela gripe espanhola, que é um fenômeno mundial, né? E estão lá sepultados, mas que vieram aqui compor dessa população de alemães aí dessa primeira época. Trataram aqui, né? Sim, vieram aqui, foram acometidos, parece que coisa de 200 a 300, é um registro com a gripe espanhola, mas vieram a falecer uns poucos, parece que coisa de 17 vieram a falecer. Eu já vi, logo na entrada do cemitério à esquerda, você tem túmulos desses alemães, né? Agora, quando a gente olha assim os jornais, mais ou menos assim da década de 40 ou 50 de Friburgo, a gente vê umas coisas assim que são curiosas pra gente hoje, né? A gente vê, por exemplo, um bloco, a gente está no período de carnaval, um bloco formado por oficiais do Sanatório Naval, uma coisa inimaginável hoje em dia, né? E a gente vê esse bloco chamado Sossega Leão. Você tem algum conhecimento sobre isso? Existem duas vertentes muito fortes sobre a origem desse nome, né? A participação era muito ativa porque nós tínhamos uma população naval bastante intensa no período. Lembre-se que em 40 nós estávamos com o Hospital de Zoologia em plena atividade. Nós tínhamos aí o apoio, inclusive de uma congregação de irmãs que fazia o apoio de logística e tal, e a interação da oficialidade com a sociedade era bastante intensa em alguns prismas. O primeiro deles era da própria presença na cidade, e o HT ele tinha uma presença até física, porque alguns pacientes já em estado de alta eram autorizados a interagir com a sociedade friburguense. Mas havia sempre o celeuma de que sanatório era um termo ligado a doenças psiquiátricas, e historicamente sossega-leão é o termo dado à droga para acalmar pacientes em estado de agitação psiquiátrica, né? Sim, Então essa é uma das vertentes, mas nós não podemos nos esquecer da segunda vertente, que nessa ocasião nós já temos a presença maciça na ambiência do Sanatório Naval de um grupamento de fuzileiros navais. Esse grupamento, aos poucos, essa é uma das formas que mais relevantes de prestação de serviço na época para a sociedade friburguense, que é o seguinte: frequentemente o Sanatório Naval era instado a fazer apoio nas situações de contenção policial. Então o sanatório se fazia presente, esse grupamento de fuzileiros se apresentava para debelar algumas situações de agitação em eventos da cidade. Existe até uma expressão que era muito popular, dizendo que é melhor a gente resolver o problema por aqui, para a gente apaziguar essa agitação, esse conflito, porque senão o sanatório vai descer. Né? Eu ia comentar sobre isso. O sanatório vai descer porque normalmente o pessoal não chegava com muita delicadeza nas situações, chegava para resolver as situações. Né? Então o Sossega-Leão também se refere a esse tipo de operação que era feito e tal, e que durante muito tempo foi um apoio às operações policiais da cidade que apresentavam alguma deficiência.
Barbosa, veranista habitué em Nova Friburgo, fez uma brilhante defesa contra a instalação de um sanatório de beribéricos no coração da cidade salubre. No Jornal Diário de Notícias, de setembro de 1889, Rui Barbosa escreveu protestando contra a aquisição do Instituto Hidroterápico pela Marinha, pois contrariava a população permanente e flutuante de Nova Friburgo, ameaçando-a na sua salubridade. Essa carta de Rui Barbosa contra a aquisição do Instituto Hidroterápico ficou conhecida na imprensa como o Beriberi em Friburgo. Ao nobre ministro da Marinha, vimos endereçar hoje uma petição em nome do povo de Nova Friburgo e dessa parte seleta dos habitantes do Rio de Janeiro, que atualmente procura nas amenidades daquele bom clima refúgio precioso contra as inclemências do verão nesta capital. Somos o eco rigorosamente exato das apreensões sob que se acham quase aterrados os habitantes daquela região, digna, por mais de um título, de especiais atenções por parte do governo. Tivemos a franqueza de reprovar essas medidas. Contrariaram seriamente os da população permanente e flutuante de Friburgo, ameaçando-a na sua salubridade. A presença da marujada desenvolta, sem freio possível de disciplina, nem repressão policial exequível, nas condições do lugar e nas relações inevitáveis desses hóspedes para com ele, tem sido um elemento de insegurança, desordem e alvoroço entre os hábitos morigerados e pacíficos daquele povoado, promovendo cenas inquietadoras, alterando a tranquilidade patriarcal daqueles sítios e trazendo as famílias em contínuos receios, justificados por incidentes que se multiplicam e engravecem com o decorrer do tempo. É o caso estar se negociando por parte do governo a compra do estabelecimento Éboli, cujas duchas são um dos atrativos capitais à corrente, que todos os anos se dirige para ali em procura de ares e banhos medicinais. A inserção da enfermaria naval do centro do povoado seria para ele verdadeira calamidade. Alterar-se-iam com essa inovação deplorável todas as condições de paz, higiene e recato que constituem o principal encanto daquela estação de saúde e fazem dela esse doce abrigo remansoso e abençoado para os que carecem de pedir à natureza, em regaços como aquele, restauração das forças do espírito e do corpo. Friburgo, despojado de seu instituto público de hidroterapia e habitado pela maruja, não seria mais Friburgo. Toda a população adventícia, que o cobiça 6 meses em cada ano, desertaria. Parte da indígena ver-se-ia obrigada também a abalar pouco a pouco, e o resultado seria a decadência, a ruína, a extinção daquela colônia formosa e prestantíssima em breve tempo, se de pronto lhe não acudissem com um remédio reparador. O Instituto Hidroterápico entrou em processo de falência em 1895 e foi rematado pelo Banco Central. Anos depois, todo o complexo seria adquirido pela Ordem Religiosa do Colégio Nossa Senhora das Dores, proprietária do imóvel até hoje. A Marinha então se voltou para a aquisição de um antigo e tradicional hotel em Nova Friburgo, o Hotel Leonrot, de propriedade de Carlos Engert, estabelecimento no qual Dom Pedro II se hospedara mais de uma vez. Localizava-se na Rua Leonrot, tendo o hotel dado nome a essa rua no centro da cidade. Entra em cena novamente a pena de Rui Barbosa em outra eloquentíssima e erudita defesa da salubridade de Nova Friburgo, que poderia ser afetada com a vinda de um centro de peste no coração da galante vila. O beriberi era conhecida à época doença infecto-contagiosa e, portanto, transmissível. Hoje sabemos que não é contagiosa. O estabelecimento de um hospital no centro da cidade seria a extinção de Friburgo, argumentou Rui Barbosa, e, mais uma vez, o advogado impede a vinda do sanatório naval para Nova Friburgo. Anda com efeito estes dias outra vez o Ministério da Maria em diligências para dotar Friburgo de um bem organizado centro de peste. Variou apenas a escolha do Instituto Éboli para o Hotel Leonrot. Aquela singela casaria não é só o albergue dos hóspedes que a ocupam.
É o refúgio comum de todos os veranistas nas horas menos frescas da estiagem por aquelas serras. Ora, aí está o que se imagina transformar agora numa estação mata-lotes e num viveiro permanente de epidemia. Este projeto é a extinção de Friburgo. A Marinha se voltou então para a aquisição do pavilhão de caça do conde de Nova Friburgo, Bernardo Clemente Pinto Sobrinho. Mas desta vez, a pena de Rui Barbosa se calou, provavelmente porque trocou Nova Friburgo por Petrópolis como lugar de veraneio. A população em geral e a Câmara Municipal não estavam nada satisfeitas com aquela aquisição pela Marinha. No entanto, dessa vez a Marinha recorreu à intervenção do presidente da República, Nilo Peçanha, que apoiou essa instituição, e a compra acabou se concretizando com a família do Conde de Nova Friburgo, proprietários do pavilhão de caça. Finalmente, a Marinha instalaria um sanatório para tratamento de portadores de beriberi e igualmente de tuberculosos em Nova Friburgo. O presidente Nilo Peçanha veio à inauguração do sanatório e o seu retrato repousa até hoje no gabinete do comandante-geral do Sanatório Naval, em homenagem ao seu apoio. Já que o senhor tocou nesse assunto, né, o sanatório vai descer. Era uma expressão assim que havia aqui em Friburgo. E eu já entrevistei assim alguns industriais, exemplo de Richard Ince, né, que era um executivo da Rendas Arp, e ele falava que sempre havia questões envolvendo greve. Nós estamos em 1940, as indústrias são instaladas aqui em 1911, então a gente já tem um movimento sindical muito forte em Friburgo. Então o Sanatório Naval também dava esse suporte, né, vamos supor, na segurança, nessa logística de segurança à cidade, né? Sem dúvida, e há que se ressaltar, sobretudo nessa presença industrial forte que a cidade de Nova Friburgo possui e a distingue, digamos assim, no estado do Rio de Janeiro, ainda até hoje, que em 1932 nós tivemos a segunda presença de um mandatário da nação, o presidente Getúlio Vargas, na cidade. Mas ele não vem porque acha a cidade de Nova Friburgo aprazível, né, ou bela. Ele vem porque, dando apoio à sua política trabalhista, ele percebe que a emergência do movimento trabalhista na cidade. Então ele faz visita a várias instituições trabalhistas na cidade e sobretudo, ele participa aqui de um almoço no Sanatório Naval, mas ele circula pela cidade em 32. É a primeira visita, ele faz 2 visitas à cidade. Em 32 essa visita é bastante documentada, mas isso ressalta esse aspecto de participação industrial e trabalhista da cidade de Nova Friburgo, com essa presença eminente de um presidente da República motivado por essa participação ativa. Mas ressalte-se aí que sim, havia todo um apoio que o Sanatório Naval prestava e também em outros aspectos. Nós temos aqui dentro uma escola. Essa escola nasceu de uma demanda da direção em abrigar filhos de servidores aqui, militares e civis, que aqui compunham, né? E posteriormente, ela hoje é uma escola estadual, que recebe o nome de Marcílio Dias, do Imperial Marinheiro Marcílio Dias, que é o nome também da praça, que muitos dizem que é do Sanatório Naval, mas isso pode ser um tema para uma outra pergunta. E a gente vê que também a interação com a sociedade se dá nesse plano de apoio, até mesmo educacional. O senhor citou a questão do Getúlio Vargas. Me parece que o Estatuto da Sociedade Humanitária dos Operários, que era muito forte, né, em Friburgo na época, dizem que ele utilizou o Estatuto, não há comprovação ainda, para a CLT, né, como base para a CLT. Na verdade, o movimento sindical dos ferroviários também ainda era muito forte nessa época, e esse Estatuto da Sociedade Humanitária dos Operários era muito baseado nesse movimento sindical dos ferroviários. Então ele esteve aqui no Sanatório Naval, isso eu acho que é por conta já dessa emergência sindicalista aqui em Friburgo no período, né? A presença, eu não acho, a presença dele na cidade de Nova Friburgo, há registros de que ele vem à cidade motivado pela emergência dos movimentos trabalhistas na cidade. Isso é inequívoco, né? Isso para mim parece bastante claro.
vem ao Sanatório Naval como a única instituição federal da cidade. Aqui é recebido, aqui é feito toda a parte protocolar de recepção ao presidente da República. Aí sim, com presença de autoridades governamentais do município, de várias instâncias do estado e do município. E daqui ele parte para, então, a sua missão de visitação e tal. Ele é assessorado. Existe uma foto, talvez vocês tenham um registro dela, né, que é bastante divulgada aqui no âmbito do Sanatório Naval, onde ele está com várias representações governamentais e até de pessoas ilustres, insígnias da cidade. Certo. Nós temos também um episódio que é sempre citado, né, o Sanatório Naval, é a questão do prefeito Demerval Barbosa Moreira, não sei se o senhor tem conhecimento, já na época da década de 60, né, por ocasião da emergência também do comunismo, ele foi detido aqui também pelo Sanatório Naval. Então a gente percebe que o Sanatório Naval inicialmente tem essa função, né, de saúde, mas aos poucos ele vai interagindo, né, e participando dentro do processo político da cidade, né? Não, sem dúvida. Eu acho que como instituição federal, que é representada por uma organização de marinha na área, não há como fugir de todas as responsabilidades que recaem sobre organizações federais no município, né? Eu vi algum registro disso sobre uma possível detenção do prefeito aqui, mas a nível de Sanatório Naval eu não tenho comprovação disso, né? Eu vi sim relatos, mas eu não tenho esse tipo de registro, né? Agora, seria razoável supor, obviamente é uma suposição, que toda e qualquer movimentação federal a nível do Brasil recebesse o suporte do Sanatório Naval, mas é apenas uma suposição, nós não temos registro histórico nos nossos arquivos que possam corroborar isso. Certo. E o senhor citou a questão da praça, que a praça não seria Marcílio Dias. Como é que é essa história? Essa história é interessantíssima, né? O Sanatório Naval sempre fez vários eventos, né, cívicos sociais na Praça Marcílio Dias. Em 1958, ele é instado e faz a doação de um busto, isso é efetivo, a Marinha doou um busto, que lá está até hoje, do Imperial Marinha do Marcílio Dias. Tem uma história muito gloriosa, é um herói nacional, dá nome ao nosso capitânia da saúde, que é o Hospital Naval Marcílio Dias, onde ele teria, na Guerra do Paraguai, ele participou ativamente na defesa do pavilhão nacional, onde ele finalmente é abatido, mas ele teria lutado ferrenhamente com o Paraguai, teria vitimado alguns, mas ele vem a falecer defendendo o pavilhão nacional. Então ele é um símbolo de valentia e heroísmo no cenário naval brasileiro. A Marinha, então, doa em 1958 esse busto, a praça que leva o seu nome, e efetivamente já fez algumas cerimônias do Dia do Marinheiro, tal, naquela praça. Ultimamente a gente até não tem feito, mas já sediamos lá, eu tenho registro disso, né? Mas, historicamente, dizem que a Praça da Marinha e que a praça teria uma dimensão enorme, não pode ser tocada, porque como é uma Praça da Marinha, federal e tal. Isso não é verdade. A praça é do município, o município tem a gerência, até a própria jardinagem, a própria manutenção, é toda do município, e que faz, de acordo com os estatutos de preservação que ela possui, o que bem entender com a praça, né? Então, quer dizer, a Marinha cedeu o busto, lá está, tem o nome, o busto em homenagem ao nome da praça, que boa referência faz a um herói nacional, né? Que espero que a memória seja preservada, porque assim o merece, mas a praça, efetivamente, ela pertence ao município. Certo. E com relação a esse prédio que nós estamos aqui hoje, né, que é o prédio da Marinha do Brasil, a gente fala Sanatório Naval, mas é a Marinha do Brasil, né, já que não cumpre mais essa função de ser um hospital, né, para tuberculosos. Esse prédio é tombado pelo INEPAC e me parece que vocês estão fazendo algumas restaurações aqui. E o senhor citou alguma coisa sobre o telhado, sobre a firma, a datação que o senhor dá a esse casarão, porque ele é meio polêmico, né? Eu não diria que seja polêmico. O que se sabe, o fato histórico registrado e amplamente difundido, que era a casa de caça do Barão Nova Friburgo, que a construção teria sido finalizada em 1890, quando era inaugurada, e que a Marinha do Brasil vem adquirir para ser o seu sanatório naval em 1910. Ponto. Algumas considerações são cabíveis. A gente está fazendo agora um trabalho de reparação do telhado, é uma obra de reforma no telhado, que ela é absolutamente pertinente, dada ao grande tempo que esse telhado tem, e algumas estruturas que merecem ser repostas, né? E aí surgem algumas dúvidas, porque a gente verifica que algumas telhas retiradas aqui são posteriores
a data final. Então, não há um registro histórico de que o telhado tenha sido todo reposto por ocasião da assunção da Marinha aqui. E a empresa que produziu essas telhas a sua data de fundação é 1899. Então, se o casarão data de 1890, as telhas teriam sido outras. Eu não encontrei até agora, nós já tivemos 60%, 70% da obra concluída, em uma telha anterior a essa, né? 9 anos depois não faria a reposição das telhas, né? O telhado, isso é interessante. Um outro aspecto que é bastante difuso é que o Barão de Nova Friburgo ele vem a falecer por volta de 1892, pouco depois de 1890. Existem relatos de uso dele efetivamente como pavilhão de caça. Então, acho pouco provável que ele tenha usado tão pouco tempo o casarão por ele construído. E aqui e ali nós encontramos algum registro de datação não oficial, eu não tenho, no âmbito do Sanatório Naval, esse tipo de referência. Até porque o legado reconhecido da Marinha é de 1910 para cá. Né? Mas nós temos, pesquisando aqui e ali, nós temos algum registro que teria uma datação de construção deste casarão por volta de 1870, por aí. Entendeu? Então, isso seria um pouco mais coerente com a utilização dada pelo próprio barão. Né? Então, a minha crença pessoal, não é institucional, é de que a datação de construção da casa seria anterior a 1890. Aí justificaria, por exemplo, em 1870, uma reforma do telhado para a construção do sanatório, para posse e recepção do sanatório em 1910, com a presença do presidente da República. Aí faz um pouco mais de sentido. Tem razão. Mas são suposições. E a gente olhando assim, o Sanatório Naval, né, ele tem uma história muito longa aqui em Friburgo, e no caso assim, um pesquisador, um historiador que queira contar, né, essa história, porque a gente está sempre revisitando os documentos, as fontes, a Marinha do Brasil disponibiliza uma documentação para vir um pesquisador aqui contar essa história, falar sobre esses episódios, por exemplo, que marcam a história do Sanatório Naval, como a sua instalação, a recepção desses marinheiros alemães, enfim, outras histórias, né, da relação do Sanatório Naval com a cidade. Esses documentos, eles estão abertos a pesquisadores? O que ocorre? Não existe problema, no meu entender, nesse tipo de abordagem, né? No entanto, a Marinha ela estrutura esse tipo de abordagem. Ela tem um Instituto Histórico-Cultural, né, que cedia todos os aspectos de memória. Então, caso haja realmente interesse em se levantar e verificar o que existe e tal, a abordagem deve ser feita ao Instituto Histórico-Cultural da Marinha, que se tiver uma lacuna e que tenha que recorrer aos nossos arquivos, que obviamente a gente compartilha com esse instituto, aí ele autoriza, o instituto então autoriza, faz a abordagem com o sanatório para que se flua essas informações. Mas não há de maneira alguma nenhum tipo de impedimento a esse trabalho, que é, na verdade, um trabalho de preservação histórico-cultural que deve ser mantido até em nome da memória do sanatório, da Marinha e da cidade de Nova Friburgo. Tá certo. Então, primeiro teria que recorrer a uma fonte principal, que é no Rio de Janeiro? Sim. Caso se requeira informação histórica sobre uma instituição de Marinha, existe um ponto central, que centraliza as atividades, e se for o caso de buscar algum complemento, eles têm como acessar e como prover esse tipo de complemento. Tá? Agora, comandante, eu gostaria de fazer assim, algum comentário final. O senhor já está deixando a sua gestão aqui em Friburgo, né? No caso, porque vocês têm um mandato, né, aqui de 2 a 3 anos, coisas nesse sentido. E o senhor está deixando aqui a cidade de Friburgo. O senhor gostaria de fazer algum comentário a respeito desse prédio maravilhoso que o senhor mora? Vai sentir saudades desse ambiente todo histórico, né? E uma vista maravilhosa que o senhor tem aqui da cidade? Sem dúvida, deixará saudade, né, mas faz parte de um processo da carreira naval que a gente parta para uma outra missão. Né? O Sanatório Naval hoje, ele perdeu aquela sua atribuição histórica de trato, de internação, mas ele permanece ainda com uma relevância no cenário naval e também no cenário da cidade. No cenário naval, nós somos responsáveis pela jurisdição de 195 municípios, de toda a parte de saúde. Então, nós hoje somos instados, se há, por exemplo, pacientes que se internam numa cidade do interior de Minas, que são dependentes do sistema de saúde da Marinha, eles têm que se reportar aqui para que a gente possa, então, tomar a atitude que seja mais conveniente no trato de saúde desse paciente. Então, o Sanatório Naval hoje ainda possui, no nível de gestão do sistema de saúde da Marinha, uma importância bastante grande. Temos ainda atuante um ambulatório, que não é de internação, mas de atenção
primária e destinação de pacientes, seja para remoção, para atendimento mais específico na capital, no Hospital Naval Marcílio Dias, na Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória, ou de atenção local, porque nós temos médicos na nossa tripulação. Mas, então, quer dizer, permanecemos atuantes, apesar da desativação do Hospital de Fisiologia por volta de 1992, onde era uma ambiência de internação, esse caráter não existe mais, mas ainda assim persiste toda uma atuação no cenário de saúde da Marinha, que o Sanatório Naval é uma OM que compõe o sistema de saúde da Marinha. Então permanece essa atribuição de peso, de relevo, que nos dá uma responsabilidade bastante grande de atuação nesse cenário. Em 30 de junho de 1910, o Sanatório Naval foi inaugurado em Nova Friburgo. Instalado no pavilhão de caça do Conde de Nova Friburgo, era cercado de extensa mata que compreendia 196 alqueires. Para a inauguração compareceu o presidente da República, Nilo Peçanha, e uma grande comitiva de ministros de Estado e oficiais de alto escalão na hierarquia militar. A Gárida Leopoldina ficou revestida de folhagens, flores multicores, bandeiras e um piquete de cavalaria de atiradores escoltou a carruagem do presidente da República, relatou a imprensa da época. O diretor do Sanatório Naval, Dr. Joaquim Inácio Bulcão, disse em seu discurso: "Excelentíssimo senhor presidente, coube a Vossa Excelência a glória de dotar a Marinha de Guerra de um sanatório instalado em belo edifício, em local salubre, clima ameno, necessidade essa há muito reclamada e agora de pronto e sem vacilação, realizado por Vossa Excelência." Foram instalados aparelhos de hidroterapia, como vemos nessas imagens de um vídeo da década de 30 do século XX. Cumpre destacar que o sanatório servia somente às praças e oficiais da Marinha, e não à população em geral. O capitão de fragata Belardo Cavalcante me mostrou o antigo pavilhão das duchas para tratamento da hidroterapia, onde atualmente funciona um ambulatório. A partir do ano de 1933, a prioridade volta-se para a tuberculose. Já se sabia que o beriberi não era uma doença contagiosa, mas tão somente uma deficiência de vitamina. Em 18 de fevereiro de 1936, foi inaugurado o Hospital de Tuberculosos. Desde então, os oficiais e praças da Marinha passaram a levar a alcunha de HT entre os friburguenses, ou seja, oriundos do Hospital de Tuberculosos. Depois de mais de 3 décadas instalados na cidade, tudo era harmonia e paz entre os friburguenses e o Sanatório Naval, até que em 1947, um decreto-lei estadual provoca nova investida contra a Marinha. Os prefeitos de todo o estado deveriam proceder ao zoneamento de suas cidades e, dentro de 5 anos, todas as organizações hospitalares para tuberculosos deveriam ser removidas dos perímetros urbanos e suburbanos. O então prefeito José Eugênio Miller envia correspondência ao ministro da Marinha solicitando o deslocamento do Hospital de Tuberculosos para outro local, mais afastado da cidade. Entre 1910 e 1945, inúmeras indústrias de grande porte já haviam se instalado em Nova Friburgo, como a Rendas Arp, Ipu, Filó e Ferragens Zaga. O município se urbaniza e um bairro operário se instalara próximo ao Hospital de Tuberculosos, e o Sanatório Naval já não era um estabelecimento tão isolado como outrora. Inicia-se uma verdadeira cruzada na cidade contra a peste branca, assim chamada tuberculose, removendo pensões que recebiam portadores dessa doença e promovendo seu isolamento do centro da cidade. Em correspondência oficial,
o prefeito escrevera ao ministro da Marinha que o Hospital de Tuberculosos do Sanatório Naval era o maior responsável pelo surto de peste branca em Nova Friburgo. Augusto Luiz Spinelli, descendente de imigrantes italianos, cuja família era a mais rica no município, possuindo empresas em todos os ramos de negócio, põe lenha na fogueira e declara no jornal A Paz que o Hospital de Tuberculosos trazia estragos à população, à sua economia, vida social, à sua fama de cidade salubre, além de ser um foco de infecção pernicioso para os habitantes de Friburgo. A direção do Sanatório Naval reagiu,
declarando que essa instituição fomentava a economia local, adquirindo gêneros no comércio, e lembrou que antes do Departamento de Tisiologia ter sido instalado em Nova Friburgo, a cidade já era habitada por centenas de tuberculosos. Discorre ainda sobre todo o procedimento higiênico adotado no sanatório, como captação de água própria, tratamento do esgoto, esterilização de todos os objetos, e que os baixados só eram licenciados para ir à cidade quando apresentavam negativo o exame do escarro. Terminou por criticar os tuberculosos que circulavam pela cidade e a falta de tratamento do esgoto do município, já que abrigava muitos doentes que para ali acorriam desde tempos imemoriais devido às características favoráveis de seu clima à cura da doença. O comandante do sanatório tinha razão. À época, muitos friburguenses alugavam quartos a tuberculosos que vinham para o município se tratar para fazer uma renda extra, já que os hotéis se recusavam a receber tais hóspedes. A tensão era muito grande quanto ao número de tuberculosos que circulavam pela cidade e, por muito pouco, o atual prédio da UERJ não se transformou em mais um hospital de tuberculosos. O debate entre o comandante naval e Augusto Spinelli ocupou a imprensa por longo período e a Marinha manteve o Hospital de Tuberculosos em suas instalações.
trilhos de ferro destinada a conduzir oficiais e funcionários e os convalescentes que chegavam. O livro de visitas do Sanatório Naval registra a presença do presidente Getúlio Vargas em seu estabelecimento. Em 1941, por solicitação do diretor do Sanatório Naval, as Irmãs de Caridade da Ordem de São Vicente de Paulo são convidadas a auxiliar na clínica tisiológica, trabalhando na lavanderia, cozinha e assistência espiritual aos enfermos. Foram providenciadas habitações às freiras próximas ao Hospital de Tuberculosos. Edificou-se 2 anos depois uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Um capelão militar passou a dar igualmente assistência espiritual. As instalações das freiras ainda estão preservadas, inclusive a capela. O capitão de fragata Abelardo Cavalcante me contou histórias sobre essa época que circulam no Sanatório Naval. Uma delas foi o suicídio de uma das irmãs de caridade dentro das instalações. Ela fora noiva e o seu consorte fora convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial. Chegou a notícia em Nova Friburgo de que ele havia falecido no campo de batalha na Europa e, desde então, ela, não suportando a perda de seu amado, entrou para a Ordem Religiosa Vicentina, residindo no Sanatório Naval. Tempos depois descobriu que ele sobrevivera e que já se casara com outra mulher. Não suportando a dor da traição, suicidou-se nesse local. O Sanatório Naval foi palco de um interessante acontecimento ocorrido na Primeira Guerra Mundial. Na ocasião em que o Brasil entra na guerra contra a Alemanha, recebeu em 1917 600 marinheiros alemães de navios mercantes que foram presos em portos brasileiros. Parte dos marinheiros presos foram levados para Nova Friburgo e instalados no Sanatório Naval, criando-se uma infraestrutura para abrigá-los. A Marinha preserva até hoje essas antigas instalações que serviam de detenção dos prisioneiros alemães na Primeira Guerra Mundial. Vários deles foram convidados pelos industriais alemães estabelecidos no município para trabalhar em suas fábricas. O capitão de fragata Abelardo Cavalcante gentilmente nos mostrou todas as instalações do prédio da Marinha, que por força do costume e tradição ainda é denominada em Nova Friburgo de Sanatório Naval. Bom, aspecto de relevo.
na aparência do prédio normando aqui, que sediava a Casa de Caça do Barão, que são as dimensões iniciais do primeiro pavimento, que era destinado a sediar as carroças, as charretes, que eram utilizadas na caça. Então, na verdade, o primeiro pavimento que dá margem à varanda do segundo pavimento nada mais era do que a garagem que sediava essas carroças. E a distância entre os pilares é exatamente a distância dos eixos das carruagens que eram armazenadas naquele setor. Era uma garagem. Os marujos mais saudáveis, os denominados baixados, eram autorizados a vir ao centro da cidade passear. No entanto, muitos saíam sem permissão, conforme depoimentos de quem tem a memória dessa época. De acordo com depoimentos, os HT costumavam provocar confusões na cidade. Relembrando Rui Barbosa, que se queixou da presença da marujada desenvolta, sem freio possível de disciplina, nem repressão policial exequível, tem sido um elemento de insegurança, desordem, alvoroço, promovendo cenas inquietadoras, alterando a tranquilidade e trazendo as famílias em contínuos receios justificados por incidentes. Era dessa forma que a população via essa instituição. Quanta alegria nos traz a volta, a nossa pátria no coração. Os pais proibiam as moças de flertarem com os HT, como eram chamados os marujos e oficiais pelos friburguenses, por receio de contágio da doença. Mas apesar da proibição, muitas se casaram com os belos rapazes do HT. A saudade da terra amada, da pátria minha que tanto bem. O sanatório naval vai descer, uma frase conhecida em Nova Friburgo, que significava que essa instituição iria intervir em distúrbio na cidade. Geralmente eram convocados por ocasião de greves ou paralisações dos operários das fábricas da cidade. O Hospital de Tuberculosos funcionou até o ano de 1966 e desde então se encontra desativado. A Marinha mantém a tradição de todo comandante do estabelecimento ser um médico e atualmente promove atendimento ambulatorial aos familiares e dependentes da Marinha, cobrindo diversos municípios do norte fluminense. Em 1968, foi construída a Escola Marcílio Dias para ministrar ensino primário aos dependentes de militares e funcionários civis. Em 1981, uma parte do território da instituição foi desmembrada em favor da Caixa de Construção de Residências para o pessoal da Marinha. O prédio que avistamos do centro da cidade é a Casa do Velho Marinheiro, com apartamentos e área esportiva, que serve como colônia de férias aos militares e seus familiares. Mantendo vínculos sociais com a sociedade friburguense, foi criada a Suamar, formada por civis que desenvolvem atividades culturais em constante relação com a Marinha. O outrora pavilhão de caça em estilo normando da família do Barão de Nova Friburgo é um importante patrimônio histórico da cidade, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC. A presença da Marinha em Nova Friburgo faz parte da história de representação do município como cidade salubre. Em uma época em que a medicina ainda estava dando os primeiros passos como ciência e se desconhecia a origem e a cura de diversas doenças, o clima saudável era a melhor indicação para a convalescência de enfermidades, atraindo para Nova Friburgo estabelecimentos como o Instituto Hidroterápico de Carlos Éboli e instituições como a Marinha do Brasil.